vou focar o vídeo de hoje na queda da Selic, né? Então de 13,75 foi para 13,25, uma queda aí de meio ponto percentual, que surpreendeu parte do mercado, né? O mercado estava bem dividido. Eu pessoalmente achei que ia cair 0,25, porque o início de queda de juros sempre é um pouquinho mais parcimoniosa, né? Como o próprio Banco Central comunicou. Mas, de qualquer forma, eu considero uma decisão histórica aí do nosso Banco Central. Bom, dito isso, o que serão os próximos passos então? O mercado já praticamente considera como certo, dado o comunicado do Banco Central, que nas próximas 2 reuniões se repetirá a queda de meio ponto percentual. Então a próxima reunião no dia 20 de setembro, né, que isso é feriado aqui no Rio Grande do Sul, evidentemente, uma queda de meio ponto indo para 12,75 e uma queda adicional em 1º de novembro de meio ponto indo para 12,25. A dúvida fica em relação à última reunião do ano, que é dia 13 de dezembro, onde então o mercado ainda está mais dividido, mas, por exemplo, o Sicredi, a equipe econômica do Sicredi acredita em mais uma queda de meio ponto percentual, finalizando então o ano com 11,75%, que é o mesmo posicionamento lá do Boletim Focus, que foi atualizado agora na sexta-feira, fechando o ano então com 11,75% a Selic, tá? Lembrando que a Selic agora em 13,25, isso, se a gente fizer a conta, né, no CDI mensal de 21 dias úteis, isso é 1,03% ao mês. E o que interessa, o que vale, é a rentabilidade diária, né, porque o CDI ele remunera diariamente, que é 0,049% ao dia. Então, essa é a projeção aí para os próximos meses, né? E olhando já para 2024, o Boletim Focus também trouxe uma nova revisão, que é a taxa de juros indo para 9% ao final do ano que vem. Então, 9% ao final de 2024 e uma inflação de 3,88%. O que eu quero chamar a atenção aqui, que eu vou trazer os dados, que é bem importante, é em relação ao mercado futuro. Como é que o mercado está vendo o CDI hoje para daqui a um ano, e a inflação hoje para daqui a um ano, e o CDI hoje para daqui a 2 anos, e a inflação de hoje para daqui a 2 anos. Tá? Então isso é muito importante, porque eu vou chegar no argumento da renda fixa. Tá? Então, um ano para frente, o mercado está enxergando assim, o CDI deve render em torno de 11,06%. Tá? E a inflação nesse período, 4,20%. Já para 2 anos, teremos 10,11% ao ano e uma inflação em 2 anos aí de 4,6% ao ano. Então vamos lá. Rentabilidade real para o investidor continua boa? Continua ótima. Acima do indicador que se olha muito, que é a taxa neutra. O que é a taxa neutra? A taxa de juros real da economia, que nem é um ponto morto. Ela nem acelera a economia, nem desacelera. É aquela taxa de equilíbrio da economia que vai equilibrar a oferta e demanda por dinheiro na economia. Essa taxa, o Banco Central trabalha com ela em 4,5%. Ora, se eu tenho uma expectativa de juro real de 6% e a taxa neutra do Brasil é 4,5%, vale a pena investir em renda fixa? Teoricamente sim, né? Porque tem um prêmio aí em relação à taxa normal de juros, então em algum momento deve baixar para 4,5%. Quando isso não acontece, é ainda um bom investimento a gente trabalhar com a renda fixa. Tá? Então, renda fixa no Brasil não vai começar a ter fuga de capital, não vai começar a ter grandes mudanças em relação a isso, a taxa continua alta. Então é isso, o recado é esse, né? A gente vai enxergar sim um movimento de queda no CDI, né? Um movimento que vai se acentuando ao longo das próximas reuniões, mas não é motivo para o investidor de renda fixa ficar preocupado, o dinheiro dele está com um bom rendimento sim. Uma boa semana, bons negócios a todos.